Olá, tudo bom? Boa noite para mais uma live. Sejam todos bem-vindos. E vamos para uma live com um tema muito importante, embora muitas vezes ninguém acredita nesse tema, né? Ansiedade, depressão. Alguns falam que é frescura. O que você acha? Quem aí já teve depressão? Quem aí já passou por crises de ansiedade? Quem aí também viveu algum momento que se sentiu sem controle, sem poder controlar seu, seu modo de pensar, suas ações? A ansiedade é um estado de alerta que o seu organismo fica. E muitas das vezes a gente não se dá conta desse estado de alerta. A gente não vê o quanto é perigoso esse estado de alerta para o nosso organismo, para a nossa mente, e o quanto que isso pode provocar situações ruins com as pessoas. Por exemplo, uma pessoa que é ansiosa, ela está sempre movida por uma preocupação, sempre está à frente do tempo, pensando no pós, depois, depois da manhã. E isso faz com que ela perca o controle das ações que faz hoje. Normalmente tem alguns hábitos é, prejudiciais, né, para si mesmo. E quando a gente está no estado ansioso, é liberado no nosso organismo uma quantidade excessiva de cortisol que faz com que a gente perca o controle de algumas coisas. E a depressão? Você sabe o que é depressão? Você sabe como é se sentir deprimido? Ou você também acha que é uma frescura? Porque quantas vezes a gente sente que a depressão vai te tirar do prumo, vai te tirar do controle? Eu já tive depressão algumas vezes. E numa delas eu estava iniciando um curso. E ao fazer esse curso, eu falei que estava de depressão. Alguns riram na sala de aula, outros até ficaram zombando. Anos depois, eu recebi um e-mail de uma colega que, não, naquele momento, ela falou: Ludmila, não acreditei quando você falou que tinha depressão. E eu já estou passando por uma situação de depressão e eu não sei o que fazer. Depressão retira todo o seu ânimo, tira seu fôlego de vida. E até em alguns casos, quando não se cuidado, quando não se visto, boa noite, boa noite, Roseli. Quando não visto, acaba gerando problemas maiores, muito graves, até. Então, antes que fique ansioso, ou antes que tenha, procure recurso, procure ajuda, faça alguma coisa para que você possa ter uma qualidade de vida melhor. É uma situação complexa, onde você perde o controle de si, onde você não vê solução, onde você simplesmente se vê debilitado diante da situação que a vida vem trazendo, se sente incapaz, se sente sem perspectivas, mas
Como a depressão não é um estado ao qual você só possa fazer uma coisa, você precisará fazer várias coisas para sair desse estado. Esperando minha convidada chegar para a gente poder tornar essa conversa ainda mais reflexiva. Quantos de vocês já ouviram alguém próximo falando que está com depressão? Alguém conhece alguém aí? Alguém conhece alguém com depressão? Alguém já ouviu falar? Alguém que já teve depressão? Como foi para você acompanhar esse estágio dessa pessoa? Como foi ter que olhar para aquela pessoa com tanta vida, saúde e muito debilitada? E às vezes a depressão pode vir depois de algumas situações meio catastróficas, por exemplo, luto. Por exemplo, é, um trauma, né? Aconteceu um incidente e ela teve um trauma e aí ela pode ficar em depressão, em condição de saúde muito debilitada, pode gerar depressão. Pós-parto pode gerar depressão. Uma separação pode gerar depressão. Vários outros fatores podem gerar depressão na pessoa. Então, precisa se estar atento ao tudo que está acontecendo em volta, porque isso é um fator que pode liberar você para ter uma situação depressiva, ansiosa, que vai te gerar muitos medos, gatilhos, e aí vai te tirar toda a sua energia, toda a sua vontade de fazer algo. Normalmente a depressão ela gera paralisia diante da situação. Você não consegue ver uma solução, nada daquilo que está se apresentando à sua frente. Seu estado emocional fica tão abalado que você não consegue se movimentar, de fato. E é por isso que você precisa ter esse movimento. Porque só não vai ser uma coisa, não vai ser somente tomando antidepressivo, não vai ser somente fazendo terapia, não vai ser somente atividade física, não vai ser somente ter amigos que você possa sair e possa pensar e falar de coisas diferentes de tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. São tudo isso e um pouco mais. Num dos últimos estágios da depressão, você vai ficar prostrado dentro de uma cama, sem querer fazer nada, e aí é o estágio mais crítico, porque nessa fase você já não está muito com ânimo, seus hormônios estão alterados, sua energia é zero, seu humor é deprimido e triste, como se estivesse num verdadeiro pesar. E muitas das vezes você vai ficar se questionando se é isso mesmo que você quer. Estou aqui aguardando a nossa convidada. Eu vou mandar um novo convite aqui para ela, para que ela possa participar dessa live. E aí, me conta aí, quem aí já viveu uma situação de depressão ou já viu alguém deprimido? Como foi para você essa situação? Conta aí para mim. Porque a depressão, muitas vezes, você vai falar com algumas pessoas, elas falam assim, que nada, isso é frescura. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer.
E não é sobre isso. Olá, tá aqui. Vamos lá, mandar o convite novamente. Aí, isso é frescura, isso não é nada não. É só conversa para poder dormir. Quantos já ouviu essa frase? E não é. Olá, Olá, boa noite. boa noite. Seja bem-vinda ao nosso tema, Obrigada. conhecendo a ansiedade e a depressão. E que é um tema muito polêmico, né? Que ainda nos dias de hoje ainda é polêmico. Boa noite. A Rosilane está falando ali que ela já viveu uma situação de depressão, onde não queria tomar banho, não queria comer, se relacionar com ninguém. Essa é crítico. E é tão crítico essa situação que as pessoas se estão na depressão que elas não se dão conta que estão fazendo isso às vezes, né? Verdade. Então, vou aqui apresentar para vocês a Rose. Rose, e assim, a gente vai falar sobre esse tema e fique à vontade para fazer pergunta, para falar se já viveram, já passaram por isso, tá? Se apresente, Rose. Olá, boa noite. Eu sou Rose Paixão. Sou uma mulher apaixonada por ouvir e acolher, né? E ajudar pessoas que. E também tenho um olhar voltado para pessoas que estão nesse estado de depressão, de ansiedade, de depressão. E estou aqui para acolher e falar um pouco do meu conhecimento também. Rose, o que vem primeiro? Água. Quando a pessoa começa a estar nesse estado de. É um estado de doença, né? É como um resfriado, não é tão fraco como um resfriado, mas é um estado de doença. Vem primeiro a ansiedade ou vem primeiro a depressão? O que você acha? Então, a depressão, não, o estado em si é assim, a gente tem valores, né? A gente nasce, cada uma pessoa é única e a gente nasce com nossos valores, cada um tem os seus valores. E a gente vai vivendo num meio que a gente vai vendo uma coisa, vai vivendo outra e acaba formando crenças, né, com isso. Na medida que a gente forma essas crenças, a gente se conecta, a gente sente paz, na verdade, quando a gente tem essa nossa formação. Com a vivência de tudo o mundo vai oferecendo à nossa volta, a gente vai saindo dessa conexão nossa comigo mesmo, consigo mesma, e vai vivendo coisas que outras pessoas querem, vai vivendo outras situações que você não imaginou, e isso vai desencadeando um estresse. Daqui a pouco já gera uma ansiedade. E quando a pessoa se dá conta, pode até, se não corrigir, né, não quiser voltar, não procurar as suas origens, ou seja, aquilo que te faz bem, acaba desencadeando uma depressão. Então, geralmente, quem vem primeiro é a ansiedade. Começa ali como um estresse, uma coisa simples, e se a pessoa se perder, vai para a depressão. Será que tem como evitar a ansiedade, estresse nos dias de hoje? Porque é tanta correria, tanta obrigação, é tanta coisa que você tem que ver, e às vezes é muito difícil você não se ver numa situação muito ansiosa, não se ver numa situação onde que você fique nervosa e preocupada com alguma coisa, principalmente para as mulheres, que são as pessoas que mais têm quadro depressivo e às vezes até mesmo de ansiedade, né? Tem como ter um protocolo para que eu evite esse estado ansioso para provavelmente evitar e impedir a depressão?
Tem e não tem. É assim, quando a pessoa se vê numa cobrança gigante, porque automaticamente a pessoa que está se cobrando mais ali, às vezes ela é imposta a isso ou não, só por querer provar alguma coisa, mostrar alguma coisa para alguém e acaba se cobrando muito. E nessa cobrança a pessoa se perde também. Se a pessoa tiver atenta a seus valores, ao que de fato conecta com ela, ao de fato faz ela ficar bem, sentir bem, então ela sempre que se perceber muito ansiosa, muito estressada, ela para, reflete e vê o que faz bem para ela, até que ponto aquilo está sendo útil para ela. Porque se não parar e não observar, não chega a lugar nenhum. Então, assim, o que eu recomendo é muito a pessoa observar. Está num estado de ansiedade gigante, eu para e pensa, qual é o meu valor? O que eu estou fazendo que não está falando comigo? O que estou fazendo que estou me perdendo? Sempre se observar de forma que volta lá para o foco. Sempre voltar para o foco. Então, é possível, sim, viver sem estresse e sem depressão. E eu até tinha falado aqui para eles que assim, a depressão, ela tem várias fases. Ela começa dando sinais e aí a gente começa a se perder no meio do caminho, quando a gente já não tem mais ânimo, não tem mais foco, não tem mais inspiração, nada que você faz te agrada mais, nada que você faz te dá um ânimo novo. E nisso faz com que a gente precise entrar em uma situação de um looping, que é onde você fica ali só remoendo aquela situação e você não consegue olhar nenhuma outra perspectiva. E nesse desespero faz com que a gente se perca. Tem como viver uma vida sem ter esse excesso de preocupação, onde eu possa me sem ter esse medo de querer suprir a necessidade do outro, sem ter esse medo de ficar querendo fazer parte de alguns lugares, de algumas situações que às vezes a gente nem se encaixa, porque o, a depressão é quando você começa a ficar revivendo situações que não tem mais como, e com um olhar assim de saudade de um passado que já passou e gerou nele aquela angústia do presente não ser correspondente com o que foi. Diga. Não, pode continuar. E aí, nisso aí faz com que a gente se atrapalhe, né, nas escolhas, no sentimento de pertencimento, do amor próprio, do alto valor, né, e faz com que a gente vá para esse looping e que fica muito difícil depois que a gente entra e sair. Não, quando é para sair desse looping, não é só uma coisa que você vai precisar fazer. Às vezes vai ser uma medicação, vai ser uma terapia, vai ser também atividade física, vai ser também outros fatores. No primeiro momento ali você não sabe nem pedir socorro. Como é você, quando você atende, qual o seu olhar, o seu cuidado quando essa pessoa chega? O primeiro passo é observar o nível de ansiedade. Tudo começa na ansiedade. Quando você está ansioso, sente ansioso, sempre volta para observar o que está acontecendo, sempre ver o que está exagerando, o que está saindo do seu normal, porque tudo começa ali, na depressão, com a correria do dia a dia e tudo mais, a gente não vive no presente. E isso é muito importante observar se você está no presente ou está no futuro, que a maioria na verdade, a ansiedade, ela te leva para o futuro. Você não está no presente nunca.
está sempre ali pensando no futuro, o que vai acontecer, o que vai dar certo ou não vai dar certo. E com isso você se perde. Porque pensar no futuro não pertence a nós, né? A gente tem que fazer o presente, organizar no presente, se orientar no presente para fazer um futuro brilhante. Quando você vai direto para o futuro, você se perde. E é uma vez que se perde, cai no caos, que é a depressão. Então, eu acho que não, eu acho não. Na verdade, o que a gente vive hoje, o que a gente está na correria do dia a dia de hoje, está muito, muito focado nisso. A pessoa quer mostrar alguma coisa, quer fazer alguma coisa, quer sabe, quer resolver o negócio no futuro. E não funciona desse jeito. Tudo na vida tem que ser o agora. As pessoas precisam muito observar o agora para que daqui a pouco consiga viver o futuro bem. São os pensamentos, são as ações, são coisas mínimas, que pode ser feito, mas por conta da correria do dia a dia, a gente não consegue enxergar que está vivendo ali no futuro. E acaba desencadeando muita coisa ruim, que depois se perde e para se achar, às vezes nem percebe que está perdido, né? Às vezes está ali andando em círculo e não consegue ver que está num loop sem saída. O que não é verdade, né? Tudo isso é a nossa mente que diz pra gente, olha, você está agora perdido e você não se acha mais. E na verdade não. É tranquilo sair. Só que a pessoa tem que ter forças, porque aí agora já está no caos. E eu também vejo assim, a depressão, ela como um ponto de apoio para a minha frustração quando nada daquilo que eu tentei deu certo, né? E aí é uma forma de eu voltar para mim. É o momento de eu olhar para mim e olhar para dentro. e cuidar daquilo que eu não vi antes, né? Porque muitas vezes as pessoas vão se perder no querer fazer as coisas, vão ter planejado, vão ter feito isso e aquilo outro. E também, assim como você fala que um olhar muito no futuro, né? Mas também eu penso sonhando com o futuro que vai fazer com que a pessoa depressiva saia desse limbo, né? Porque se tiver um pensamento bom sobre o meu futuro, mesmo que minha realidade hoje ainda não esteja satisfatória, se tiver um olhar bom, se tiver uma situação onde eu posso olhar e vibrar uma energia melhor, isso vai fazer com que eu fique melhor. Entendeu? E aí, assim, eu tenho que não só pensar no futuro, eu tenho que pensar no futuro. Porque se eu olhar para a minha realidade, a situação ali na minha mente, vai estar uma catástrofe. Nada daquilo que eu fiz vai estar dando certo, nada daquilo que eu pensei vai estar conforme eu tinha projetado. Mas se eu olhar para frente, um dia adiante, com um olhar de esperança, vai ser a fonte propulsora que vai fazer com que eu saia desse looping de tristeza e depressão, né? E é nisso a gente vai ficar muito mais fortalecido para poder fazer o que tem que ser feito, né? O primeiro passo que a gente tem que ver, quando se sente perdido, quando se sente num nível que você não consegue enxergar uma saída, é pensar, onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Isso conecta comigo? Isso sou eu? Entende? Porque quando você faz essas perguntas, você começa a entender que você está meio fora do seu normal. Sempre que está meio perdido, não deixa que os pensamentos te levem para qualquer lugar.
Porque quando a gente não tem um controle, quando a gente não se posiciona na nossa cabeça e deixa a coisa ir levando, porque a situação vai acontecer, ela vai estar sempre aqui, só que ela não é real, ela é só uma situação, ela não é de verdade. Você não é depressivo, você não é ansioso. Tudo isso são situações que te trouxe até esse nível. Então, quando você pensa dessa forma, eu não sou depressivo, eu não sou ansioso, isso é só uma situação, você consegue entender que é uma situação e você pode controlar. Agora, se você toma essa situação como, poxa, as coisas acontecem comigo, vem tudo para o meu lado, por que comigo? Você vai para o lugar da vítima. E o lugar da vítima não é legal. Você não consegue sair, você é vítima. Não sabe sair dali. Então, o que a pessoa tem que fazer antes, lembrar sempre que o controle é dela. O pensamento é dela. As coisas vão acontecer e vão dominar se ela deixar. Coisas vão acontecer, não tem jeito. No dia a dia, coisas acontecem, pessoas impõem coisas pra gente, a gente tem que aceitar o aqui ou ali, mas não é uma situação que é nossa. Se você pensar sempre, eu estou no controle, pronto, você consegue combater a ansiedade e automaticamente nem chega a viver a depressão. Que quando chega na depressão, tudo que você quer já está no passado. Ou remói o passado, é a culpa, é a cobrança, é porque eu não fiz assim, é porque ou o que você está vendo agora não tem sentido. Então, não vai adiantar nem pensar no amanhã. Você tem que pensar o seguinte, o que eu posso fazer agora para que eu melhore daqui a pouco ou amanhã? Sempre pensar o que eu posso fazer agora para melhorar amanhã ou depois. E nunca pense amanhã, e o que eu posso fazer para amanhã? Não, o que eu posso fazer agora? Sempre vai ser essa pergunta. O que eu posso fazer agora? Qual o passo que eu posso dar agora para que eu tenha uma diferença no amanhã? Porque se você pensar logo no amanhã, você não vai lembrar do agora. Sempre é o agora que resolve toda a situação do amanhã. E Deu para entender? também, aham. E também tem assim algumas coisas que podem ter assim, pode gerar sinais de depressão, né? Tem que estar em dia com os seus exames em dia. Por quê? Algumas vitaminas, algumas proteínas faltando no nosso organismo, Sim. quando eles estão muito em baixa, eles podem gerar a falta necessária de vitamina no organismo e pode gerar essa situação do seu organismo estar tão em déficit que vai gerar sintomas de depressão. E por Sim. isso que a gente tem que estar olhando assim, a pessoa como um todo, né? Porque pode ser fatores de falta de Genérico, nutriente, fatores falta de genéticos, pode ser exato. situacional, que nem como eu falei, a separação pode causar uma Sim. depressão, o luto pode gerar uma depressão, Tudo o, isso. às vezes assim, um trauma não visto, não tratado, com o passar do tempo, em vez de ele ser esquecido, ele toma força. E aí, quando você não trata aquele trauma da sua infância, da sua mocidade, ou até mesmo na sua vida adulta, que por conta da correria você vai empurrando com a barriga e vai utilizando subterfúgios para poder aliviar. Alguns usam cigarro, outros usam a bebida, outros usam droga, outros a, é, como outros também usam o excesso de situações de cunhos sexuais e até mesmo coisas que vai te levar a vícios, para Sim, poder aliviar de um trauma que não foi resolvido. E quando não resolve isso, com certeza, mais cedo ou mais tarde, a fatura chega. com certeza, com certeza.
Então, lembrando que aqui a gente não está sendo diagnosticando ninguém, a gente está acolhendo, né, as pessoas que com esse estado, com essa situação. A gente não está diagnosticando. Então, essa parte de genética, né, a gente não consegue entrar nessa parte. Mas a gente pode fazer um trabalho de formiguinha, bem lentamente, que consegue, muitas vezes, a maioria dos casos, reverter a situação de luto, de abandono, de uma série de outras coisas, e até mesmo o genético, se a gente chegar numa conclusão de que é uma vitamina, é uma alimentação, a gente consegue chegar até nessas resoluções também. Enfim, a gente tem que buscar ajuda de todas as formas, não dá para pensar, o meu caso é genético, não vou buscar ajuda assim, eu vou procurar um especialista. O que está acessível, busca. Sempre busca. E é uma das coisas que a pessoa em situação de depressão, ela não faz, ela buscar ajuda. E exatamente. Assim, a primeira forma de dizer que tudo que você está passando não é maior que você, é olhar para você e o seu valor. Porque, assim, sempre vai ter um amigo, um parente, que você possa falar assim, fulano, não estou bem, eu preciso de ajuda. E Sim. pedir socorro quando é necessário. É claro que, assim, não usar isso como muleta, né? Mas sim buscar ajuda mesmo. Olha, fulano, estou passando por isso, isso, não estou conseguindo. Se por acaso essa pessoa não te der o respaldo necessário, busque as instituições de saúde, UPA, posto de saúde, hospitais, porque quando você está num estado nesse nível, eles estão preparados e têm aparato para poder te dar o suporte necessário. A primeira coisa que vai ter é um medicamento que te acalma, e aí é o tempo de você trabalhar com outros fatores, por exemplo, uma terapia ou algo do tipo que vai te ajudando, porque é tudo, é somativo, não tem como fugir disso. Não são todos os casos, às vezes é só tem casos aí que vai... Mas assim, com certeza é preciso que as pessoas elas entendam que sim, existe ansiedade, sim, existe depressão, sim, e o que eu posso fazer diante disso? Busque ajuda, busque socorro, não tente encontrar subterfúgios para poder autocura, tá? Porque assim, o primeiro autocuidado que você pode ter nesse momento é falar assim, eu não estou bem, ter consciência de que não está bem e procurar recursos, né? Seja em hospitais, seja em UPA, fazer acompanhamento, porque é multifocal, porque não é só apenas um fator que você vai poder fazer, você vai precisar de fazer várias coisas para poder sair dessa condição. Às vezes a pessoa está numa situação que, como a Rosilane falou, que ela ficou prostrada ao ponto de ficar sem tomar banho, sem comer. Observe-se, olhe para o seu corpo, olhe para você de uma forma diferenciada, porque o seu corpo já vai dar sinais. Excesso de dor, excesso de querer ficar prostrada, falta de ânimo, falta de energia, tudo isso pode ser tudo perde a uma graça, doença, né? uma Nada tem situação. graça. Agora, é sempre aquela coisa, voltar para os seus valores. Onde eu me perdi? Onde foi que eu perdi? Onde foi que eu deixei de se importar comigo? Sempre vai ter essa coisa do valor. Porque significa que você não está mais conectando com você não tem mais você não está perdido, não sabe como voltar para a sua essência. Então, isso é importante. Quando a pessoa já está nesse nível de tudo já perder a graça, de tudo não ter mais sentido, e em muitos casos até suicida, ela já está num nível muito, muito avançado, está no caos perfeito, total, que não consegue mais enxergar. Muitas pessoas não têm nem força, mesmo que chegue alguém e fala e mostra,
infelizmente não consegue ter força para sair dali, e acaba muito no suicídio, né? Que não é o caso de muita gente. Mas, quando a pessoa fala, poxa, eu estou numa situação que eu não consigo mais achar graça em nada, mas achar interessante, eu quero que alguém me ajude. Essa pessoa consegue sair. Porque, no fundo, ela está buscando forças. E É, precisando de ajuda. na verdade, ninguém quer autoextermínio. Ninguém quer. As pessoas só querem acabar com a dor que existe ali dentro. E é uma dor real, é dor física, é dor mental, é dor emocional. Então, são dores mesmo, não são coisas aleatórias, só de pensar. Então, já automaticamente, quando você pensa, eu estou doente, você está literalmente doente, está com dores, está sem ânimo, está sem energia, está sofrendo. Então, é uma doença. Uma doença que pode, sim, chegar num nível de cura, mas para isso a pessoa tem que ter um esforço gigante para eliminar essa doença. E muitas vezes a pessoa até pensa, fala, não sai mais daqui, não sei mais o que fazer. E às vezes chega a ajuda e ele fala, não quero, porque para mim não tem mais jeito. E tem, sempre tem. Com Ela é uma certeza. doença terrível, ela é uma doença da alma, eu diria assim, que deixa a pessoa totalmente desacreditada de si. Eu tive um quadro de depressão também. Eu engravidei da última gravidez e eu não estava esperando, né? Então, quando eu me vi grávida, eu fiquei num estado terrível. Foi muito difícil. Não tinha, juntou um pouco do enjoo e um pouco da depressão, né? Eu não tinha vontade de tomar banho, eu não tinha vontade de passar perfume, eu não tinha vontade de tomar banho de sabonete, eu só entrava embaixo do chuveiro e ficava parada, assim, eu falava, eu tenho que tomar banho, então eu fazia um esforço, entrava embaixo do chuveiro e ficava lá. Depois de um tempo, eu tinha vontade de passar alguma coisa, e eu tinha uma certa raiva de mim. E quando você chega nesse estágio, é É isso, e me necessário. culpando, né? Uhum. Era culpa. E é necessário ter um olhar assim muito olhar íntimo, né? Por que que eu Sim. tenho raiva de mim? Por que que eu estou me autodepreciando? Por que que eu estou me colocando para baixo? Porque assim, a sua mente, ela vai dizer coisas para você, mas uma coisa é sua mente falar sobre isso, outra coisa é você falar o que sua mente está fazendo você pensar, né? Por que que eu estou me autodepreciando? Por que que eu preciso me colocar para baixo? E nessa, é, e nessa que a gente olha para isso, se a gente for bem sincero consigo mesmo, a gente vai olhar onde é que estão nossas mazelas. Por que que eu estou me olhando com um olhar de ódio, onde eu tinha que estar olhando com um olhar de amor? Por que que eu não estou me amando? E por que que e quem eu estou esperando que me ame? E Quem estou detalhe, aqui esperando para me ver? Se eu não estou fazendo também isso, né? sim. E muitas pessoas que estão nesse estado não têm nenhum conhecimento de que existe ajuda. Muitas. Isso é que mais dói, sabe? A pessoa não saber que tem ajuda ou que está nesse estado, que não reconhece esse estado, só acha que é uma situação ali, mas não tem como buscar ajuda fora. E por isso acontece muitos, milhares de casos dessa forma, porque quando a pessoa tem um pouco de conhecimento, ela logo entende, né, a situação e fala, não, eu não vou aceitar isso, e se eu não sei sair sozinha, eu já sei que tem alguém que possa me ajudar, mas a maioria das pessoas não sabe disso, o que é uma pena. Então, a gente tem que estar falando aqui da situação, o que é a depressão de fato, o que ela causa. Então, quando você sente ali uma perda de interesse, quando sente insônia ou sono demais, que tudo isso é causado pela depressão, né? A culpa da pessoa estar ali o tempo todo, ou se sentindo a vítima, que também é coisa, se achando um fracasso, se sentindo no fundo do poço,
e até mesmo, em alguns casos, a vontade de suicídio, isso já é uma dica de que está num estado muito avançado da depressão. E a pessoa, a gente tem que estar falando todo o tempo, sempre que tem oportunidade, olha, é assim que acontece o estado de depressão, que as pessoas que têm informação já entendem disso, já sabem onde buscar ajuda. E quem não tem esse conhecimento acha que é só um estado ali e é normal, ou seja, é só ele que está perdido, é só ele que aquilo só acontece com ele, e na verdade não. Acontece com milhares de pessoas. E olhar, né, com olhar mais, um olhar De cuidadoso para si, aceitação. e olhar assim em volta também. Sim. Porque assim como essa pessoa ela não sabe onde buscar ajuda, ela nem sabe que ela está doente. Não sabe. Então, quando a gente tem a informação, está depressivo, aceita. Primeira coisa que você tem que fazer é aceitar que você está naquela situação. E que você tem que sair dali e buscar ajuda. Sempre vai ser isso. Eu estou doente, eu aceito, eu entendo, e depois... Porque quando você se acolhe, você busca ajuda. Quando você não se acolhe, por exemplo, no meu estado, eu sentia raiva de mim. Onde que eu ia me acolher? Eu não sentia... E detalhe, eu não tinha esse conhecimento. Não tinha isso. Então, na época, eu lembro que umas 2 vezes eu descia do ônibus e eu entrava na pista sem olhar para um lado nem para o outro. Às vezes era mão em contramão e eu entrava assim, se acontecer, não foi culpa minha, na minha cabeça. Não foi culpa minha. Só aconteceu. Aí, por 2 vezes, ou até mais vezes, eu pensava assim, aí eu pensava, cara, eu tenho 2 filhas para criar e basicamente o pai não dá conta e eu tenho que estar viva. E ainda tem uma criança dentro de mim. Eu preciso disso, eu preciso cuidar dessas pessoas. Então, assim, em alguns detalhes, alguns momentos, eu pensava assim. Então, eu falava, aí vinha aquela força, eu me livrar daquela situação que eu estava querendo fazer, e eu reagia. Aí depois eu voltava de novo. Mas eu tinha aqueles picos de reagir e cair, reagir e cair. Isso foi assim por uns 4 meses. Até que saí de lá. E saí só, porque assim, eu não sabia buscar ajuda, né? Não sabia. Mas eu tinha algo forte dentro de mim que as minhas filhas precisavam de mim. Então isso me sustentou muito. E acho que, e eu acredito que a maioria das pessoas tem algo para que deve cuidar, algo que tem que precisa dele. E só assim, porque quando a gente está num estado desse, você não pensa, não pensa em si, você pensa no outro. Quem precisa de mim? Com Quando você devia certeza. pensar, quem sou eu? O que eu preciso fazer? Não. Pensa que acabar com isso vai trazer a solução para as vidas das pessoas. E não é. Não é. Exato, E não exato. é. Isso é um sinal de que, assim, você está fraca, você precisa de ajuda, e a ajuda vai ser de dentro e de fora. De dentro, porque Exato. você precisa Mais querer sair de desse dentro, estado. mais de dentro, que é a força que você tem que adquirir para lutar. Porque se você, por exemplo, vai no médico e te passa um remédio. Se você não tomar o remédio, não vai ter efeito nenhum. Então, a sua parte tem que ser feita. Você vai no fisioterapia, ele vai te passar, ele vai te fazer alguma terapia ali, mas em casa você tem que fazer alguma coisa. Se você não fizer a tua parte, não funciona. Então, mais a sua parte do que a parte do outro. Sempre vai ser isso. Então, buscar ajuda sim, ter orientação sim, mas a sua parte, ela tem que ser 100% feita. Se não for, demora um bocado para sair. E ninguém sai sozinho só porque o outro falou, só porque o outro disse que tem que fazer. Se você não fizer a sua parte, não consegue. Vai ser ruim, vai ser difícil, mas dê essa chance a você de sair desse estado, faça o que tem que ser feito, nem que seja forçado, mas faça. Com certeza. É,
uma das formas de você olhar para que quando as coisas não estão tão bem, é colocar no papel, às vezes, usar essas ferramentas de colocar no papel aquilo que você está sentindo, para que você coloque para fora e você também leia aquilo que você está Exatamente. sentindo. Porque às vezes é uma questão de entendimento para você poder voltar para a realidade, que é uma situação onde você sai da realidade. Né? Dê tarefas a si mesmo, dê tarefas. O que eu posso fazer? Se coloca no lugar, por exemplo, ver desenhos, uma coisa simples. Você vê um desenho de uma flor, você fala, nossa, como eu gosto de flor. Lembra, você não está gostando agora, naquele momento, porque uma situação não está permitindo, mas qual é a cor que você gosta da flor? É uma cor vermelha? Aí você lembra, nossa, como eu gosto de rosas vermelhas, por exemplo. Aí você começa a sentir a textura da flor, começa a sentir o cheiro da flor, sai desse estado de vegetação, sai. Você viu uma fruta, um desenho de uma fruta, por exemplo, digamos que você viu um morango, você começa a tentar pensar no gosto do morango, você gosta de morango, começa a pensar no gosto do morango, começa a sentir a textura do morango. É só coisas para você sair do estado de pensamento depressivo, de vítima. É ver coisas e começar a entender ou pensar sobre algo que te tira daquele estado. Sempre vai ser isso. Sempre você tem que sair daquele estado. Procura qualquer coisa. Coisa simples, mas que tira você desse estado de pensamento, de estar ali o tempo todo agarrado naquilo que não te faz bem, que é aquele pensamento negativo. Então, são exercícios, né? E se der uma tarefa, eu tenho que fazer algo. Por exemplo, eu vou fazer um bolo amanhã. Hoje eu não quero, mas amanhã eu faço bolo. Começa a pensar. Várias vezes no dia você fala, amanhã eu tenho que fazer um bolo. Amanhã eu vou fazer o bolo. Amanhã eu tenho que fazer o bolo. Eu preciso estar mais forte amanhã para fazer o bolo. Entende? E na medida que você vai pensando dessa forma, a sua mente fala assim, ó, chega no dia, fala, você tem que fazer o bolo hoje. Você falou que ia fazer, faça. Eu estou falando de bolo, mas o exemplo é para qualquer coisa. É aquilo que te faz mudar o pensamento. Não é, não é uma coisa fixa. O que eu estou falando aqui é aquilo talvez eu faça. Mas pode ser qualquer coisa, pode ser uma caminhada. Amanhã eu vou fazer uma caminhada no parque ou na rua. Amanhã eu vou lavar o meu cabelo, por exemplo. São tarefinhas que você faça que não vai te expor. Porque a primeira coisa que a pessoa está com depressão é não querer se expor, é se esconder de tudo, de todos. E Mas com quando base você... nisso, é bom a pessoa entender que assim, a gente não vive dentro, não é bom, a gente mora numa casa, mas não é bom que você tenha o seu tempo todo trancado dentro de uma casa. Você tem que ter sua vida social, você tem que ter seu momento de lazer, você tem que ter um momento de desfrute, tem que ter um momento de contemplação da natureza, porque tudo isso faz com que você volte para a sua energia vital, que é a vida, porque a Sim, depressão, ela é um sinal da morte. Não que sim. todos que têm depressão estão com o sinal da morte, mas é quando você perde o sinal da vida dentro de você. Tanto é que quando você está nesse estágio, você não tem perspectiva de vida, mas suas inspirações e aspirações, elas caem por terra, elas deixam de existir. Tá? É verdade. Então, você precisa estar conectado com pessoas, a natureza. Tem pessoas que se utilizam do artifício de ter um cachorrinho, porque um cachorrinho vai fazer com que a pessoa ela tenha que Ela sai sair do para estado, ela levar está sempre o cachorrinho para é, passear, ela vai estar sempre em movimento. Aí, então acaba que cria um artifício de ter algo além de si para olhar.
Não, É exatamente a tarefa, a obrigação de algo, de fazer algo que te tira daquele pensamento de ficar ali o tempo todo se culpando, se cobrando ou sofrendo por algo que aconteceu e que se você tivesse feito diferente teria uma resposta diferente. É a cobrança, né? E acaba que com tarefinhas você vai fugindo em algum momento daquilo que está ali te perturbando. Sempre você vai fazer uma coisinha ou outra, e o animal, ele é bom nisso, porque às vezes é uma ação que ele faz, é uma brincadeirinha que ele faz, é a necessidade de descer, passear com o cachorro. Isso tudo é válido para tirar a pessoa do estado que a pessoa está. sim. Alguém tem uma pergunta? A gente já está se aproximando da nossa parte final aqui. Se tiver pergunta, pode colocar aqui que a gente responde. E responda aqui também. Quem aqui já se sentiu em estado de depressão ou ansiedade? Qual delas você teve ou se teve as duas? Como foi para você? Pode contar aqui para a gente também. E falando em ansiedade, a gente sempre tem uma perspectiva de querer que o amanhã aconteça hoje, né? E aí a gente tem um anseio de que adiantar as coisas e nesse anseio a gente gera uma situação de hipervigilância dentro da gente que faz com que a gente saia do prumo, né? Verdade, verdade. E aí acaba gerando ali uma raiva, uma cobrança, que você não sabe de onde vem, uma revolta, porque você não consegue resolver uma determinada situação, aí vem as duas coisas, a ansiedade e a depressão, e de repente uma vai, aciona, te deixa igual um elástico, esticado ao máximo, aí daqui a pouco tudo aquilo perde a graça e você cai naquele poço de novo. É um movimento de hormônio que não te leva a lugar nenhum e você fica ali naquele looping que não sabe o que achar, qual é a saída que existe, você não sabe, porque tá tudo tão arraigado ali naquele momento que você não consegue chegar a nenhum pensamento que fala, nossa, sai daí, isso não é você, isso aí é só uma situação. Então é necessário sim que a pessoa saia, ou que tenha uma tarefa, ou que dê uma obrigação para si próprio, e além de tudo isso, lembrar dos seus valores. Sempre é voltar para o foco. Quem sou eu? Quais são os meus valores? O que eu realmente quero, que me faz bem? Sei que quando chega na depressão, a pessoa não quer mais nada. Nada tem cor, nada tem graça, nada é interessante. Mas começa com tarefinhas pequenininhas. Eu vou lavar o cabelo, eu vou fazer um bolo, ou eu vou descer com o meu cachorro. Porque quando você faz algo diferente, ou pensa numa fruta, ou vê um desenho, né? E começa a pensar, o que dá mais para viajar é quando você vê um objeto, ou você pensa num objeto, por exemplo, uma laranja. Eu não gosto da acidez, mas quando eu penso na laranja ou no limão, eu começo já como é que é? Isso. Salivar, né? Então começa a fazer esse tipo de pensamento, leva para uma coisa mínima. Pensa na laranja azeda, começa a salivar, ou se gosta, acha gostoso, se não, acha azedo. Começa a sentir essas sensações. É. São coisas simples. A Jane, ela falou que ela já sentiu os dois ao mesmo tempo e ela está fazendo uma pergunta aqui. Como achar a saída quando se está no meio do furacão? Lembrar que você não faz parte do furacão. Lembrar de quem você é. Porque o furacão, ele está lá fora. As coisas estão acontecendo lá fora. E o que faz você se proteger até mesmo desse furacão é sabendo que você é. Quais são os seus projetos para o futuro? O que você ainda quer realizar? Pensar no que você já realizou. E não se frustrar tanto, né? Porque frustrado a gente vai ficar sempre quando algo não está conforme a nossa perspectiva, quando você vê que as coisas não saíram conforme você programou. Pode não estar agora, mas amanhã pode ser que fique do jeito que você se programou. E às vezes Primeira você coisa, precisa aprender
o que que eu vou aprender com isso? O que que isso está me mostrando? Entendeu? Porque às vezes é querer que resolver o furacão, no máximo eu posso me proteger dele. Sim. Primeira coisa é você entender que você não é isso, você não é depressiva, você não é ansioso, esse é um fato. E o que está acontecendo é só uma situação. Quando você entende que o que está vivendo é uma situação, você entende o seguinte: poxa, é só um momento, é só agora. Eu posso sair daqui, a hora que eu determinar que eu vou sair daqui, eu vou sair. Que isso não sou eu. Então, assim, quando a pessoa pensa, isso não sou eu, você já entendeu que o que você está vivendo é só um estado, é só uma situação, que aqui não é você, aqui não te determina. E aí você vai usar de recursos, descobrir recursos para falar, agora sim, eu vou conseguir sair daqui e eu vou reagir e faça o que for preciso. Não tem o certo nem errado, faça aquilo que precisa fazer e aquilo que vai te conectar com você mesmo. Quem é você? Quais são os seus valores? Então, o primeiro passo é entender que você não é depressivo e nem é ansioso, que ali é uma situação. Sim. A Thalita, ela fala que estudar sobre autoconhecimento e autoestima é uma das formas também. É ter um olhar essencial para si mesmo. Isso é, com certeza. Porque a gente ficar frustrado pelo aquilo que não cabe a gente é uma perca de tempo. Aqui, eu não tenho poder sobre todas as coisas. Eu não tenho poder sobre aquilo que está do lado de fora. Uma situação financeira, uma situação de saúde, uma situação de relacionamento. O que eu cabe ao meu papel no que eu faço. E o quanto que eu me dedico e me melhoro para fazer da melhor forma. E mesmo dando o meu melhor, pode ser que aconteça algo que não vai sair conforme eu planejei. E aí, diante disso, eu falo assim, tá, ok, não deu certo agora, mas vou continuar até conseguir. E ser resiliente. Vai ter dias que você vai estar não vai estar tão bem, vai ter dias que você vai estar maravilhosamente bem. E tá tudo Guarde bem. um pouquinho da energia do dia que está maravilhosamente bem para o dia que não está bem. E tá tudo bem. Você só tem que aceitar. Você aceita que está nesse estado, aceita que está nessa situação, e em seguida pensa, eu vou sair daqui. Eu posso sair daqui. Não tem forças agora? Espera, aceita. Fala, daqui a pouco eu saio. Eu não posso sair agora, porque agora eu não tenho energia para isso, mas tá tudo bem. Se Entenda acolha, que se se acolha. acolha, se Exatamente. Se acolha. acolher. Entenda que assim, vai ter dia que você vai precisar de estar um pouquinho mais na cama, vai precisar estar um pouquinho mais na cama. Mas no dia seguinte, lembre que tem uma vida lá fora te esperando também. E vamos para a vida. E lembrando que tudo começa em você e tudo termina em você, que só você pode reagir, só você pode sair daí, só você pode lutar contra isso aí, porque está tudo na sua mente, está tudo nas suas condições de reagir. Não sou eu falando, nem você falando, nem ninguém falando, vai ser você entendendo que você pode sair daí. E o quanto antes, melhor. Não deixa ela se instalar. Não deixa a Sim. ansiedade se instalar. Estou meio ansiosa. Opa, vamos ver o que está de errado aqui. Por que eu estou pensando isso antes do tempo? Que eu estou querendo isso antes do tempo? Se centra. E depois, viu que está depressiva, estou sentindo aqui que eu estou dormindo demais, estou ficando com insônia. Olhe para isso, se acolha, se dê o carinho que você espera que o outro te dê. E aí depois, busque quanto antes possível a ajuda, né? E depois siga, não pare, siga, porque o parar vai fazer você ficar remoendo sobre aquilo, ficar no looping, e o looping ele é ad eterno, tá? Mas só que ele te leva para um lado muito ruim, né? E aí você pode enfrentar situações de risco que não é necessário. Quando a sua mente está falando para você, você se pergunta, isso é verdade? Baseado em quê que eu estou acreditando nisso?
Baseado no que isso é verdade, ou o quanto isso é verdade. Porque, na maioria das vezes, a gente pensa sempre num pensamento, se acha num pensamento, que depois você vai falar assim, qual é a verdade disso? Não existe. É só um medo, ou é só uma cobrança, ou é só algo que não te leva a lugar nenhum. E quando você desmente isso, fica mais fácil de enxergar. Sempre usa uma pergunta. Isso é verdade por quê? Baseado em que eu estou pensando nisso e baseado em que eu acho que isso é verdade. E a maioria das vezes não tem nada de verdade. É só pensamentos te culpando cada vez mais de algo que nem é real. É. Eu gostaria muito de agradecer as participações, às pessoas que entraram aqui. Muito obrigada. Foi muito bom esse encontro. Quem quiser mais, a gente pode voltar aqui outra vez para falar mais sobre esses assuntos. Só que, assim, ansiedade é uma coisa séria, depressão é uma coisa séria. Não brinque com isso, não flerte com isso, não deixe isso estabelecer entrado dentro da vida de vocês, porque, em primeiro lugar, onde ele vai deteriorar é a sua saúde, depois o seu psicológico, o seu social, suas relações e tudo mais. Lembre-se, você é a pessoa mais importante que existe. Então, se você é a pessoa mais importante, dê importância ao que é importante, tá? Deixa seu recadinho final, Rose, e fale seu contato para quem quiser ter um momento com você, terapêutico, de mentoria, de orientação, que você é coach também, né? É isso, gente. Eu também agradeço muito pela oportunidade, né, e pela interação de todos. Curta aí a nossa live. E a gente, gostando, a gente volta aqui com mais conteúdo, porque são muito. É gigante esse assunto de depressão, é enorme. E a gente pode voltar com mais informações. E assim, muito obrigada. E meu contato, quem quiser conhecer o meu trabalho, eu fico no Paixão pelo Desenvolvimento, que é o meu Instagram, e logo eu devo mudar o nome, mas assim, se puder me seguir também vai ser ótimo. E é isso. Muito obrigada por tudo. Obrigada mesmo. E se acolham, se amem, se liberte de tudo isso, porque viver é maravilhoso, tá? E quando a gente se acolhe, quando a gente se ama, a gente vai muito além. A gente consegue viver, resolver nossa vida de uma forma brilhante. Seja livre. Com certeza. E até um próximo encontro para vocês. Tenham uma ótima semana. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.